bem? Tudo e você? Certo. A gente vai falar de carros, né? Carros, aí vamos falar como que as pessoas estão se virando nessa seca, né? Olá. Oi, meninos. Chicão, qual que é a minha câmera? Essa aqui, né? Câmera 2. Tá. Ok. Vamos lá, 3, 2, 1, gravando. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Raíssa Zogby. Eu sou Betina Mantuan e começa agora o Espelho Urbano. No programa de hoje vamos falar sobre carros, né, Betina? Exatamente, Raíssa. Você sabia que o aumento do número de carros em Campinas é maior do que na capital? Pois é, né, Betina? Não tá fácil. Olha, inclusive, falando de carros, limpeza, quer dizer, sujeira, né? Como será que os motoristas estão se virando para manter o carro em ordem nessa seca? E ainda vamos falar de Carona, um aplicativo criado por 2 ex-alunos da Unicamp. Falando em trânsito, congestionamento de pessoas. A Avenida Francisco Glicério vai passar por uma revitalização. No último bloco, hábitos culturais e dicas para este mês das crianças. Você vai ver também o balanço do primeiro ano do Vale Cultura. Tudo isso agora no Espelho Urbano. Vamos começar o programa falando do aumento do número de carros nas ruas de Campinas. Para se ter uma ideia, no último ano, esse crescimento foi 3 vezes maior do que o aumento da população. Carros, buzinas, engarrafamentos e estresse. Olhando para essas imagens, responda rápido. Que cidade é essa? Se você disse São Paulo, errou. É Campinas, uma quase São Paulo. Desde 2012, a cidade teve um aumento de 4,2% na frota de carros, de acordo com o Detran. Este índice supera o da capital, que é de 2,6%. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, Campinas possui hoje uma frota com aproximadamente 840 mil veículos. Mais da metade desse número é composta por carros. E quanto maior o número de veículos, maior o número de problemas, tanto de locomoção quanto para encontrar vagas nos estacionamentos. E para achar vaga aqui de manhã, como é que é? É complicado ou você costuma achar fácil? Tá complicado ultimamente, viu? Cresceu bastante o número de carros aqui de manhã. Acho até raro chegar essa hora e ainda ter vaga aqui. Eu achei que já ia ter que parar lá embaixo. Para você chegar da sua casa até aqui, você pega bastante trânsito, perde bastante tempo no trânsito? Muito, é péssimo. Demora uns 40 minutos para chegar aqui todos os dias. De vez em quando demora mais de meia hora para vir por causa do trânsito, é difícil. Meia hora, 40 minutos. Outro problema que piora os congestionamentos é a cultura do transporte individual. A gente tem um problema estrutural de mais longo prazo, que é a opção no Brasil pelo transporte individual em detrimento do transporte público. Esse é o pano de fundo por trás de todos esses problemas que a gente tem. Um exemplo é o dessas duas estudantes. Amanda é de Indaiatuba e Fernanda de Franca. Elas moram juntas em Campinas, mas cada uma tem o próprio carro. Para ir para o estágio eu tomaria 2 ônibus e nunca chegaria na hora, porque ônibus, depender de ônibus, é muito ruim, né? Então, para mim é. E para você, Fernanda? Não, para mim também é indispensável, não dá. Tipo, tem trabalho, a gente tem que sair, tem que ir no mercado, tem que fazer tudo, as coisas do dia a dia, se não tem carro, não tem como. As duas estudam na mesma universidade, no mesmo curso e na mesma sala. No entanto, raramente vão para a faculdade juntas. É uma questão de autonomia mesmo, porque às vezes eu quero vir embora e ela não quer. Aí eu venho. Então é melhor eu ter o meu carro lá e ela ter o carro dela lá. O crescimento de veículos circulando nas ruas de Campinas foi 3 vezes maior que o crescimento da população no último ano. A superlotação das ruas com o transporte individual acaba atrapalhando o transporte público. E a gente tem que ver que isso tende a se realimentar, porque o grande problema do ônibus é o automóvel. Por que o ônibus atrasa? Porque tem muito automóvel, porque as ruas estão congestionadas. E uma pessoa só congestiona e aí isso emperra o transporte coletivo. Então é uma decisão política, e aí não é nem o governo federal, isso cabe às prefeituras de fato. Por outro lado, mesmo que hoje seja uma minoria, a oferta de caronas está crescendo. E para isso estão sendo criados até aplicativos. Vamos dar uma olhada? Dar carona pode ser muito chato. É preciso sair da rota, conviver com uma conversa desagradável com pessoas nada íntimas. Mas não é assim que o pessoal que pega e oferece carona vê essa forma de ir para casa. Foi o que pensou este aluno da Unicamp. Ele já se formou no curso de Ciências da Computação e ainda continua dando caronas. Divide os custos e é muito melhor você voltar conversando. Já aconteceu do pessoal passar cheque para mim
Falei assim, bom, eu não tenho dinheiro, eu vou te passar cheque, tudo bem? Aí tive que passar pra minha mãe, porque eu mesmo não uso, né? Já aconteceu de eu ter que... gente, quem acertar o nome da mulher do pedágio, leva carona de graça. Alguns estudantes da Unicamp usam a plataforma desde que ela foi criada, como é o caso do Guilherme, quinto usuário do site que usa o aplicativo há 7 anos. Fui um dos primeiros usuários do site, os criadores são meus amigos, né? Eles eram meus vizinhos. Pego carona para São Paulo, que é onde mora minha família, para todos os outros lugares, assim, tipo, mesmo para viajar, para festa, para Inter, que a gente vai também bastante. Todo lugar que a gente vai, a gente anuncia carona para trabalho. Em 7 anos, desde a sua criação, o Unicarona já soma mais de 20 mil universitários inscritos. Em 2009, quando o site abriu as inscrições para as outras universidades, não só para os alunos da Unicamp, algumas outras universidades do país já puderam se inscrever também, como por exemplo a PUC do Paraná. Com o crescimento do número de aplicativos e sites voltados para caronas e com cada vez mais adeptos, esse especialista de trânsito alerta que o ato de dar carona e cobrar por ela é proibido. Existe uma série de regras, uma série de exigências para que esse transporte seja realizado. Nesse caso, então, é proibido esse tipo de transporte em função disso, porque não há nenhuma garantia e não há regularidade no pagamento de imposto. O advogado ainda complementa que é necessário que o condutor ofereça segurança ao caronista, porque caso ocorra algum acidente, o motorista será responsável. A responsabilidade, no caso, é toda do proprietário do veículo, em relação a ferimentos, a danos materiais, a tudo o que acontecer. Então, nesse caso, os passageiros prejudicados aí com o acidente vão ter que entrar com a ação cobrando do proprietário do veículo a indenização. O Unicaronas está em expansão. A plataforma Trípida associou-se ao site neste ano e o foco é compartilhar e economizar ainda mais. A gente fundou a Trípida esse ano, no comecinho de maio, e desenvolvendo o site até junho, e lançamos no início de junho o site, agora o aplicativo na semana passada, e decidimos que a Trípida, para poder crescer e oferecer um serviço muito melhor para os usuários, deveria se unir e consolidar esse mercado. Então, portanto, a gente fechou uma parceria com o Unicaronas, que era o maior player do mercado. O gerente de comunicações do Trípida se preocupa com a legislação e está trabalhando na plataforma para se adequar. E o que existe na legislação é que é proibido você lucrar com a carona. E como a gente tem uma forma de preços que a gente sugere o preço para a pessoa pode diminuir o preço dela até 0, se ela quiser dar uma carona de graça, ou subir até certo nível que a gente trava, para evitar que a pessoa tenha lucro. Justamente por essa questão legal, mas principalmente também porque a nossa ideia é que as pessoas compartilhem custos e não que ganhem com essa viagem. E já que estamos falando em carro e carona, andar de carro sujo não é muito agradável. Será que os motoristas continuam lavando seus carros como antes ou encontraram alguma alternativa que não gaste tanta água? Vamos conferir? Com a falta de água, até o simples hábito de lavar o carro precisou ser adaptado. Sérgio Flood é gerente comercial e usa o carro como ferramenta de trabalho. Mesmo tendo que deixar o veículo sempre limpo, se conscientizou e reduziu o número de lavagem. Eu lavava todo mês. Com certeza. Às vezes até a cada 15 dias eu lavava. Agora com a estiagem, a minha frequência uma vez a cada 2 meses. Já Marcelo sempre se preocupou com a higiene do carro por causa da filha. Antigamente eu lavava pelo menos uma vez por semana. A gente tem que ter consciência do que está acontecendo. E assim, só quando for em última instância mesmo que eu parto para lavar. O carro ele acaba, por causa de banco, é tecido, acaba acumulando muita sujeira, micróbios, então a gente acaba fazendo isso até uma forma de higiene, porque eu tenho uma filha pequena, né? Em um lava-rápido convencional, são usados em média 100 litros de água por carro lavado. Segundo a Sabesp, uma pessoa no Brasil consome em média 200 litros de água por dia. Ou seja, a quantidade que é usada para lavar 2 carros é a mesma que uma pessoa pode consumir durante o dia inteiro. Mas existem alternativas mais conscientes que não gastam tantos litros de água, como é o caso desse lava-rápido em Barão Geraldo, que utiliza água de poço artesiano e recicla a que já foi usada. A gente faz o tratamento da água para estar usando de 2 a 3 vezes, né? Não é igual aos outros lava-rápidos que não tem um poço artesiano, usa água da rua, usa produtos químicos que não são naturais. Ainda pouco conhecida, a ecolavagem não usa água em nenhuma etapa do processo e é a alternativa mais sustentável para quem não dispensa a limpeza. Está utilizado um produto como se fosse um produto a seco. É passado um primeiro pano para tirar a sujeira e o segundo pano para secar o produto que foi utilizado no carro. Tem gente que tem receio de usar essa lavagem, porque acha que vai riscar, que não vai limpar direito, mas na verdade isso não acontece. Independente de usar a lavagem convencional ou as alternativas,
Mudar os hábitos em casa também contribui com a economia. Eu acho que dá para você manter o teu carro limpo, cuidando um pouquinho, né? Em casa, procurando não sujar tanto, né? Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco você vai conferir a reportagem da Avenida Francisco Glicério. É rapidinho, Espelho Urbano volta já. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Estamos de volta com o Espelho Urbano. No mês de setembro, a Prefeitura de Campinas lançou o projeto de revitalização da Avenida Francisco Glicério. Esse projeto, com início previsto para janeiro de 2015, terá parceria de 28 empresas. Nossa equipe produziu uma reportagem sobre essa avenida, que é a mais importante do centro da cidade, e você acompanha agora a sua trajetória. No centro da Francisco Glicério, o Largo do Rosário se consagrou como um espaço de manifestações populares, que se estendem por toda a avenida. Desde 46, as manifestações populares começam a ocorrer nesse espaço, ou seja, esse espaço acaba se consagrando como espaço das manifestações populares, das manifestações sociais. Então, direta já, impeachment do Collor, todos os movimentos importantes que ocorrem na cidade ocorrem nesse espaço. Mais recentemente, protestos como o que ocorreu em junho de 2013 também lotaram o centro da cidade e mudaram a rotina da avenida. Tenho N fotografias de lá. A mais recente delas, talvez, durante esse protesto do ano passado, dos 20 centavos. Eu estava em cima de um prédio e esperando a manifestação, né, acontecer, as pessoas estavam chegando. Eu fui fotografando e falei, pô, disso aqui vira história, né, uma avenida de maior movimento na cidade completamente vazia. Com mais de 2 quilômetros de extensão, a Avenida Francisco Glicério começa na Rua da Abolição, no bairro da Ponte Preta, e termina na Avenida Barão de Itapura, no bairro Guanabara. A via passou a ter o nome de Francisco Glicério em 1889 e recebeu o título de avenida em 1950. A Rua do Rosário vai se tornar a Avenida Francisco Glicério. Para que isso aconteça, a Igreja do Rosário tem que ser demolida. O nome da avenida homenageia o campineiro Francisco Glicério de Cerqueira Leite, que nasceu em 1846 e foi um importante personagem na instituição da República no Brasil. Quando a avenida recebeu seu nome, ele ainda estava vivo. Ao longo dos anos, diversos eventos fizeram parte da história da avenida, como o Carnaval, que foi tirado da Glicério, pois nem sempre agradava os moradores. Porque o Carnaval de Campinas não é assim bonito, né? E atrapalhava muito mesmo. Inclusive, as bancadas ficavam na frente do prédio e a gente tinha que dar uma volta para sair. Já o tradicional desfile de 7 de setembro continua passando pela avenida na comemoração da independência do Brasil, orgulhando os moradores da rua. O desfile é muito bonito, né? Eu já desfilei com meus alunos, depois eu me aposentei e aí depois eu já desfilei com a terceira idade. E 7 de setembro eu acho legal. A primeira parte, que sempre começa com exército, tudo aquilo, eu acho maravilhoso, lindo. Nesses anos de história, a via sofreu diversas mudanças. Ângelo Falsarella, dono da famosa Banca do Alemão, acompanhou essa transformação. Eu comecei do zero e fiz tudo isso. 1º de outubro de 51. Era tudo terra daqui para baixo e abriram e fizeram asfalto. E aqui não tinha nada de prédio. Depois que foi construindo tudo. Atualmente, na principal rua de comércio de Campinas, grandes bancos e redes de lojas tomaram conta dos prédios mais antigos.
mas muitos estabelecimentos tradicionais ainda se mantêm vivos na avenida. Ela tem praticamente a idade de Campinas, desde o início dos primórdios da fundação da cidade de Campinas, da freguesia, né, de Campinas. A Glicério é uma das primeiras ruas, né? E nesses 240 anos, as construções passaram por ela. Algumas, inclusive, já foram demolidas, não fazem mais parte da paisagem urbana. No cruzamento da Avenida Francisco Glicério com a Rua 13 de Maio, há um prédio que resistiu à modernização. Antigamente, era famoso por ser um luxuoso hotel e doceria. Hoje, é uma loja de eletrodoméstico. Vou falar um pouco de quando eu era criança. Existia ali do lado da catedral, onde é o Magazine Luiza hoje, tinha a doceria Terminus. Foi um tempo de ouro. Antigamente, a Glicério era conhecida por tradicionais edifícios. Agora, é famosa pelo comércio e movimento. Com a circulação no sentido contrário da via, passam nas 4 faixas da avenida 23 mil carros e 48 linhas de transporte coletivo por dia. A Francisco Glicério representa um dos principais corredores de tráfego aqui de Campinas. Com o dia a dia agitado, típico de um espaço comercial, a Avenida Francisco Glicério também abriga muitos moradores que precisam dividir a tranquilidade de suas casas com o movimento e barulho da rua. O barulho deveria ser algo que deveria ser levado em conta, porque muito poucas pessoas sabem que tem residência aqui nesse espaço na Glicério. Então isso não é levado em conta, o barulho realmente incomoda. Na Rua Francisco Glicério eu cheguei dia 4 de janeiro de 1985, era um sábado de manhã, lindo. A rua era mais tranquila, não tinha tanto barulho, exceto à noite que os policiais saíam igual uns doidos correndo por aí. Mas agora é muito, todo quanto é evento, aquele som altíssimo no Largo do Rosário e perturba aqui o nosso ambiente. Agora, um projeto prevê a revitalização da avenida. As obras devem começar em janeiro de 2015. A revitalização iniciará aqui, na Francisco Glicério, e se estenderá por todo o centro da cidade. Esse trabalho tem que ser um trabalho de impacto, né? Ele tem que ser um trabalho que, ao mesmo tempo, ele mostre uma força e, ao mesmo tempo, ele agregue um benefício para a população. O projeto prevê o alargamento das calçadas, o fim das faixas de estacionamento, a limpeza de fachadas, a implantação de quiosques padronizados, a reforma dos pontos de ônibus e a fiação passará a ser subterrânea. Mas as ideias dividem opiniões. Então eu acho que se tiver uma limpeza melhor, fica mais bonita a cidade, porque aqui é o coração de Campinas. Tornar o espaço bonito é fantástico, mas a gente quer saber também como é que o trânsito vai ficar. Mesmo com diversos problemas e muita agitação, quem mora na Avenida Francisco Glicério não quer sair. Adoro ver a Francisco à noite, toda a luz, principalmente o Ano Novo. Ai, os fogos, tudo é maravilhoso. Muito legal. Eu gosto de morar aqui. Eu já mudei daqui. Eu mudei, não fiquei nem um mês, já voltei. Tem tudo de bom. Eu amo morar aqui no centro. Já havia pensado em me mudar daqui e sempre fica a pergunta, essa comodidade de ter tudo tão perto, vale a pena eu me afastar só para ter mais tranquilidade? Vale lembrar que a Francisco Glicério já passou por uma reforma em 1950, quando foi alargada em 22 metros e causou muitas desapropriações, inclusive da antiga Igreja do Rosário. Daqui a pouco você confere a reportagem sobre o Vale Cultura. Não saia daí, voltamos já. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Voltamos com o último bloco do Espelho Urbano.
Mesmo depois de 1 ano de funcionamento, ainda tem gente que nunca ouviu falar em Vale Cultura. Vamos conferir como funciona esse benefício? O Vale Cultura é um benefício oferecido pelo Ministério da Cultura por meio das empresas que participam do programa Cultura do Trabalhador. O cartão pré-pago é recarregado com R$ 50 todo mês para quem ganha até 5 salários mínimos. Bruno Lavorini é um amante dos livros. Como trabalha em um banco que aderiu ao programa, agora ele vai viajar ainda mais na literatura. Eu passei a comprar mais livros, né, uma coisa que eu já gostava de fazer. E agora, com esse incentivo a mais, estou podendo adquirir mais coisas que eu gosto de ler. A região Sudeste foi a que mais utilizou o cartão neste primeiro ano de atividade, seguida da região Sul e Nordeste. Centro-Oeste e Norte são as que representam menor uso. Essa livraria é um dos estabelecimentos que aceitam o benefício em Campinas. Segundo o coordenador da loja, o consumo de livros, CDs e DVDs aumentou neste 1 ano de funcionamento do Vale Cultura. A venda de livros aumentou entre 10% e 14%, sendo 10% sendo livro e 4% CD e DVDs. As empresas estão começando a dar o Vale Cultura agora, esse benefício. Então não são todas as empresas que já aderiu o Vale, está entregando esse Vale Cultura para os clientes. Segundo o Ministério da Cultura, revistas, jornais e livros são segmentos que representam 79% das vendas com o uso do Vale Cultura. O cinema fica em segundo lugar, com 17%. O Vale contempla também a compra de instrumentos musicais, CDs, DVDs e diversos outros artigos culturais, mas os dados mostram que apenas 4% do uso do benefício é destinado a estes segmentos. O benefício é cumulativo. Assim, o consumidor pode guardar para usar em ingressos ou cursos que custem mais que o valor mensal. Bom, além de livros e ingressos, também estou deixando acumular, né, os créditos no cartão Vale Cultura, para que eu possa eventualmente fazer algum curso, né, na área, que também é disponibilizado pelo Ministério da Cultura através do cartão. Apesar de estar completando 1 ano, muita gente ainda não conhece o Vale Cultura. Não conheço, não tenho ideia do que se trata, nunca ouvi falar. Eu conheço, acho uma iniciativa muito interessante, né? Proporciona às pessoas possibilidade de consumir mais produtos de cultura. Não conheço. Eu gosto de ler, o meu marido também, aí a gente usaria mais nas livrarias mesmo. Não sei como que usariam em outros lugares. Se você se interessou pelo Vale Cultura, basta acessar o site do Ministério da Cultura e obter todas as informações. Teatro, cinema, exposições e atividades ao ar livre. São muitas opções culturais para o público infantil, né, Raíssa? Betina, mas por outro lado, essa produção não inclui jovens e adolescentes, que quase não encontram opções culturais na cidade. Isabela tem 16 anos e cursa o ensino médio. Em meio à preparação para o vestibular, a adolescente reserva as tardes de sábado para aulas de teatro, atividade que faz parte da rotina da estudante há 4 anos. Para ela e tantos outros jovens que não encontram opções de atividades culturais em Campinas, o teatro é, além de uma maneira de aumentar seu repertório cultural, uma opção de lazer. Eu vou em shopping, às vezes algum teatro assim que tem no Iguatemi, no Dom Pedro, ou ir em casa de amigo mesmo, que é o que tem, não tem muito onde ir. Em Campinas, há uma oferta maior de atividades culturais para o público infantil. São peças teatrais, filmes, exposições e atividades ao ar livre. Já para o público infanto-juvenil e adolescente, as opções são mais restritas. Como uma alternativa, eles se reúnem em grupos como este para realizar atividades teatrais. A gente tem muitos alunos adolescentes que fazem teatro aqui na escola e a gente percebe que quando dá essa vontade, eles gostam muito. Então, o que falta mesmo é essa quantidade de coisas. Eu acho que realmente, para essa faixa etária de adolescente e infanto-juvenil, tem muito pouca coisa acontecendo em Campinas. As opções para adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes hoje em dia estão muito restritas e nós sentimos isso também porque existem alguns pedidos de públicos que se formam conosco, de pais, e que perguntam assim, mas e agora que meu filho já tem 12, 13 anos, não tem nada que vocês façam para esse público? Falta um pouco de ousadia para se fazer algo para um público a partir de 12 anos. É importante despertar na criança o interesse por cultura desde cedo. É o caso desta médica que, além de levar o Tomás e o Pedro para atividades em Campinas, vai a São Paulo conferir as atrações de lá.
Sempre que tem atividade a gente vai. Em Campinas eu acho que falta um pouco, hoje em dia tem mais do que tinha no passado, mas às vezes a gente vai para São Paulo para conseguir algumas atividades. Já esta professora prefere programas ao ar livre, por causa do caráter comercial de algumas atividades. Parques abertos, como Taquaral, Parque das Águas, Pedreira do Chapadão, são lugares que a gente costuma frequentar. Eu acho que tem bastante programação, mas o que me deixa um pouco surpresa é que a maioria está vinculada a consumo. Eu gostaria que tivesse mais atividades para criança que não favorecessem o consumo. Entre atrações para o público infantil e adulto, não sobram muitas opções para o público jovem. Ah, não tem, porque ou assim é muito para criança, os shows que tem, as coisas que tem, ou também é mais para adulto. Tem muito show assim que é 18 anos, então eu não consigo ir porque eu teria que ir com o responsável e nem sempre, né, dá para ir assim. O nosso produto é criança, porque as próprias shopping centers, livrarias, clubes que nos contratam pedem peças infantis e nunca ninguém pediu peças para adolescente. Quem pede são os pais. E agora, nesse mês das crianças, nossa agenda tem uma programação especial. Vamos conferir. Olá! E Campinas esse mês tem diversas programações especiais para os pequenos. Como você viu na matéria da Vitória, o Galeria Shopping está com o Planetário, oficina de astronomia, que conta com um cenário inflável, onde adultos e crianças podem aprender um pouco mais sobre planetas e constelações. É gratuito e fica de quinta a domingo em 4 horários diferentes, às 4 e 5 da tarde e às 6 e 7 da noite. Vai até o dia 19 de outubro. Outra dica é o Museu de História Natural, que fica no Bosque de Jequitibás, aqui em Campinas. Lá, as crianças podem conhecer biomas como a Mata Atlântica, Floresta Amazônica e também o Cerrado. O ingresso custa apenas R$ 2 e dá direito a visitar o aquário e a casa dos animais interessantes. Mais informações você confere aqui embaixo. E o Sesc Campinas também preparou diversas programações especiais para este mês das crianças. Um exemplo ocorre no dia 25 de outubro, com a oficina Recriar. Adultos e crianças poderão inventar seus próprios jogos e regras. Mais informações sobre essa programação e sobre as outras programações do Sesc estão no link que aparece aqui embaixo da tela. E nesse mês estreia nos cinemas o filme O Inventor de Jogos, baseado em um livro que tem o mesmo nome. O garoto Ivan Draco é apaixonado por jogos de tabuleiro e essa paixão faz ele entrar no mundo competitivo das invenções de jogos. Isso acaba envolvendo toda a sua família e ele precisa lutar contra um inventor que deseja destruir a cidade onde ele vive. Bom dia, Sr. Drago. Bem-vindo a Poço. Onde conseguiu essa tatuagem falsa? É de verdade. O Orochi deu pra você? Sou a Anunciação. O mesmo que aconteceu com você aconteceu comigo também. Sr. Drago, o senhor é órfão e não poderá sair deste prédio. Vou achar uma saída. É perigoso demais. Por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau. O Espelho Urbano fica por aqui. Até mais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.